Olá, eu vim aqui explicar como é que eu fiz a atividade 5. No meu caso, a atividade 5 ela consiste aqui em um emissor de caixas e eu vou separar elas pelo tamanho, pequenas, médias e grandes, utilizando o meu braço aqui de 3 eixos. Eu fiz essa IHM para mostrar se o sistema está ligado, se a H está ativa, a rotação, cada estado das esteiras, contador aqui dos tamanhos das peças. E para ligar e desligar o sistema, também tem um botão aqui de emergência no meu Factory. Se eu ligar aqui, ele vai emitir uma peça. Quando chegar aqui, ele vai habilitar a minha caixa de entrada. E aqui mostra aqui o status dos meus eixos. Aqui é do eixo X e aqui do eixo Y. As caixas médias elas vão para o meio. Você vê que já está aumentando aqui o contador. Toda vez que elas passam já no sensor que ele já contabiliza uma caixa no sistema. As grandes elas vão para a direita. Aqui simbolizando que a H está ativa. E também fazendo a contagem no sistema. As médias é interessante que a gente pode verificar que a rotação também modifica. A garra fica rotacionada para caixas médias. E aqui, por último caso, é caixa pequena, que ela só vai selecionar H e virar para a esquerda e contar aqui no sistema como uma caixa pequena. Posso fazer o mesmo processo aqui para desligar tanto pelo IHM quanto aqui pelo meu botão de emergência. Sempre que eu desligo ela volta para a posição aqui 00. Quando eu inicio ela inicializa no meio da minha caixa de entrada de caixas. Aqui como é que está o sistema, eu vou ter basicamente um selo com memória sistema. Aqui uma memória para todos os botões de desligar do sistema, tanto da IHM quanto do botão de emergência do Factory. Aqui as minhas esteiras elas vão ligar todas quando o sistema estiver ativo, menos a minha esteira de entrada que ela tem uma condição aqui da caixa pronta, que é se tiver alguma caixa pronta para ser movida eu vou parar ela. Essa caixa pronta é feita aqui, inclusive com a diferenciação dos tamanhos das caixas. É que eu utilizei uma lógica bem parecida como já foi de outros projetos, né? Eu verifico se o sensor baixo está ativo e os outros não estão ativos. Aí eu crio um selo até ou a memória do sistema sair, né? Então o sistema for desligado, ou essa memória sincronizada ficar ativa, que aí a gente vai ver mais à frente. Faço o mesmo processo para caixa média e caixa grande, com diferentes sensores e diferentes memórias. E aqui eu ligo todas elas numa caixa pronta, que é uma memória para dizer se tem algum tipo de caixa pronta, independente do tamanho. Eu tenho também um sensor aqui de sensor baixo para se chegar a uma nova caixa aqui eu resetar, né, essas caixas prontas. Aí para a contagem também eu vou utilizar um pulso dessas memórias e adicionar numa variável de CTU aqui na memória. Para emitir peça aqui também eu vou, quando ligar o sistema, ou essa memória sincronizada tiver um pulso, eu vou emitir uma peça. E aqui a normalização também, que é padrão. Eu tenho tanto para as saídas aqui, né, que eu vou setar o valor, quanto para as entradas, que eu vou ver o valor atual do eixo. E aqui da posição dos eixos, que aí vai ser mais complicado. Quando eu inicializo o sistema, ou o sistema reinicia, eu vou setar na posição 50 e 00 para os outros Y e Z, que é a posição dessa caixa, desse meio aqui das caixas de entradas. Quando eu desligar o sistema, ele vai pro 00 de tudo. E quando eu tiver uma caixa pronta e o sensor de caixa não tiver habilitado, o sensor daquele braço, eu vou pro 100, que é para eu segurar aquela caixa. Quando eu sentir aquela caixa, eu peço pro meu Z voltar a 0. E quando eu estiver sentindo a caixa aqui, né, no meu sensor de caixa, eu vou deixar a garra habilitada para ficar segurando até eu não tiver uma caixa pronta, né? Ou a memória sincronizada aqui ficar ativa. Aí eu faço um processo de verificar se tem a caixa pronta, se o sensor está segurando alguma coisa, né?
E se for uma caixa grande, eu seto essa posição. E se o eixo Z for menor que 10, porque eu não tenho um problema. Quando eu movia uma caixa grande, e logo pedia para ele se mover, às vezes ele não segurava com tanta força. Então eu peço primeiro para ele subir, depois para mover X e Y. Aí os processos dos outros eixos dos outros tamanhos das caixas são parecidos, só mudando aqui a variável do tamanho da caixa e a posição que eu vou colocar. Aqui é aquela variável sincronizado e que eu vou verificar se o eixo é zero, né? Então ele está subido e o meu atual eixo X e o valor de eixo X que eu setei são iguais. Se eles forem iguais, quer dizer que ele já chegou no ponto que eu queria. Eu faço mesmo para Y e o Z é para verificar se ele está no ponto certo mesmo. Aí se sim, quer dizer que eu já cheguei no ponto que eu queria para soltar a caixa, né? Aqui é outro ponto, se for uma caixa média, eu vou ligar a garra de rotacionar. Aí se eu já liguei aqui o sincronizado, eu vou desligar esses selos aqui das caixas, que vai desligar a caixa pronta, que vai desligar também aqui a garra. Então vai soltar aquela caixa e como eu coloquei um pulso aqui também para voltar, ele vai voltar para o início daquelas caixas de entrada. E já vai ter soltado a garra, então a caixa vai ter sido soltada na esteira padrão que ela está e vai voltar, reiniciar o processo. Aqui também vai emitir uma peça nova, então o processo vai ser colocado novamente. É basicamente isso aí a minha tarefa da atividade 5.